Olá pessoal amantes de Resident Evil. Nesse vídeo irei contar a história de Resident Evil em ordem cronológica. Pretendo criar uma série de vídeos fazendo isso. Mas lembrando que não sou nenhum expert, mas tentarei fazer o melhor. Por isso já peço desculpas se houver algum mal-entendido na história. Fiquem à vontade para comentarem. Irei contar a história de forma mais resumida que eu puder e de uma maneira descontraída. Agora, sem mais delongas, vamos começar nossa aventura. 1998. I'll never forget it. A história começa na floresta de Raccoon, quando um trem cheio de gente que limpa a bunda com dinheiro é atacado por nada mais nada menos que sanguessugas. Um monte delas se instalam no trem matando geral. Tudo aquilo foi causado por um cantor de ópera famoso que assombrava os arredores da Selva Brava. Logo temos a equipe Bravo dos Stars, onde é revelado a nossa primeira protagonista, Rebecca Chambers. Junto da pequena estrelinha temos outros que são um bando de bunda moles que estão na história para morrerem. O helicóptero dá problema e eles são obrigados a aterrissar no meio da floresta. Lá eles encontram um veículo militar que havia sido atacado por algo ou alguém. Ao verificarem, deduzem que os militares foram atacados por um meliante amante de academia e da banda Queens, Billy Coin, também conhecido como Billy Moeda. A equipe se separa para cobrir mais áreas em busca desse safado. Rebecca sozinha acaba chegando no trem que foi atacado pelas sanguessugas do cantor de ópera. Ao entrar no trem e começar a investigar, ela descobre que não está sozinha. Ela encontra o primeiro zumbi e também cachorros zumbis que matam o pobre do Edward, um dos membros da equipe Bravo. Rebecca prossegue e é abordada pelo Billy Moeda. Os dois percebem que, apesar de tudo, teriam que trabalhar juntos se quisessem sair vivos daquela situação. O trem começa a andar de repente. E agora o lindo casal tem que dar um jeito de frear o trem. Além dos dois, o trem tinha 2 soldados da Umbrella Corporation, a serviço de Albert Wesker e William Borkin. Os soldados são mortos pelas sanguessugas, e Wesker e William ficam se perguntando o que diabos estava acontecendo. Enquanto isso, Billy e Rebecca conseguem frear o trem que acaba saindo dos trilhos bem embaixo de uma mansão. Os dois sobem até a mansão e descobrem que ali era o AP de um cientista maluco chamado Dr. Marcos. Um homem que havia morrido já fazia um tempo, assassinado por Wesker e William. Agora estava ali em forma de cantor de ópera para buscar vingança contra a Umbrella, mais especificamente contra os 2 babacas que o mataram. Borkin iria continuar suas pesquisas nos laboratórios subterrâneos, enquanto Wesker iria voltar para a cidade, pois tinha assuntos a tratar com os Stars. Pois além de um empregado da Umbrella, Wesker era um policial corrupto dos Stars. Pior ainda, ele era o capitão da polícia e pretendia levar o esquadrão alfa dos Stars para uma armadilha. Wesker, no seu caminho para deixar a mansão, encontra Sarah e Vladimir. Os dois possuem muita antipatia um pelo outro já fazia um tempo. Então, naquele momento, os dois trocam farpas e Wesker é obrigado a confrontar os Tyrant gêmeos de Sergei. Wesker consegue vencê-los e conseguindo escapar. Sergei estava ficando puto. Rebecca finalmente questiona Billy sobre os soldados mortos e Billy diz que não havia sido ele quem matou os soldados e que estava sendo preso injustamente. A verdade era que Billy havia tentado impedir um massacre na África, mas não conseguiu. Seu pelotão havia matado mais de 20 pessoas em uma vila. O comandante do pelotão então decidiu colocar a culpa em Billy pelas mortes. Rebecca agora percebia que Billy era inocente. Os dois acabam se separando depois que um macaco piranha ataca Billy e o joga no esgoto. Rebecca encontra seu capitão ainda vivo, Enrico Marini. Ele fala que tinham que sair daquele lugar do demônio, mas Rebecca diz que estava atrás de Billy. Enrico então permite que Rebecca continuasse a sua missão. Enrico, por sua vez, partiu para outra mansão desconhecida que tinha ali perto. Rebecca encontra Billy finalmente e os dois têm uma batalha épica contra a Dr. Marcos, que se torna a rainha das sanguessugas.
após derrotar a Rainha Macho. Billy e Rebecca deixam a mansão número 1 antes dela explodir geral. Rebecca fala para Billy sumir e viver uma vida nova. Assim, a aventura dos dois juntos termina ali. Rebecca, ao se despedir de Billy Moeda, parte para a segunda mansão para encontrar o Capitão Henrico. Agora na mansão número 2, também conhecida como Mansão Spencer, Rebecca, já cansada pra cacete, encontra uma cama e dorme profundamente. Ela tem um pesadelo com a Anaconda. Na verdade, era uma visão. Ao acordar, ela percebe que ali estava um velho amigo dela, Richard Aiken. Ela conta tudo o que houve até ali e que todos tinham morrido, menos ela e o Capitão Henrico, que ela não sabia onde estava. Os dois então tentam sobreviver aos perigos da mansão esperando por ajuda. Rebecca não tinha mais esperanças que alguém viesse resgatá-los. E ela já estava bem cansada de tudo aquilo. Ela já estava nessa luta pela sobrevivência desde a noite passada. Os dois só tinham um ao outro. Mas não iria durar muito tempo, já que Richard levou uma baita picada da Anaconda. Richard! Eles sobrevivem ao ataque, mas Richard ficou gravemente ferido e morreria em breve por conta do veneno da cobra. Os dois estavam sozinhos e Richard ainda tinha esperanças que seus amigos viessem ajudá-los. Wesker, junto com a equipe Alpha, que tinha Chris Redfield, Barry Borton e Jill Valentine, chegaram aos arredores da mansão Spencer e são perseguidos pelos cachorros da rua e são obrigados a entrarem na mansão para se salvarem. Brad Galinha, ao ver que o dele estava na reta, pegou o helicóptero e se mandou dali abandonando geral. Na mansão, todos eles percebem que Chris não estava com eles. Jill e Barry vão procurá-lo enquanto o Wesker safadão fica ali esperando. Jill e Barry investigam o local e um zumbi. Os dois ficam se cagando de medo e vão avisar ao Capitão Wesker. Mas o miserável já não estava mais ali. Assim, Barry e Jill decidem se separarem. Chris encontra Rebecca e Richard finalmente e ajuda Richard, lhe dando um soro que o faz se livrar do veneno da Anaconda. Jill encontra Barry meio perturbado da cabeça falando meda sozinho. Ela aparece e Barry, desconfiado, muda de assunto e segue seu caminho. Jill enfrenta a Anaconda safada que havia mordido Richard. Depois de uma batalha, ela finalmente derrota a cobra. Depois, Jill encontra Wesker e fofoca sobre Barry. Wesker, outro fofoqueiro da desgraça, diz que também percebeu que Barry estava ficando louco e precisava de um banho de água fria. Precisavam ter cuidado com ele, pois ele poderia tentar matá-los. Ele estava perturbado da cabeça. Jill e Wesker se separam novamente, e enquanto isso Chris seguia para uma pescada quando Richard tenta salvar Chris, mas o idiota acaba virando comida do tubarão de Steven Spielberg. Chris, stop! No! Richard! Chris encontra Rebecca e fala que Richard havia virado comida de tubaroa, e Rebecca fica abalada. Chris a consola falando para ela virar homem, ou não sobreviveriam. Os dois seguem juntos para os subterrâneos. Jill encontra Enrico Marini ferido. Ele conta que tem um impostor entre eles, deixando Jill um pouco assustada. Antes que pudesse dizer mais, alguém atira em Enrico, o matando. Jill segue até se encontrar com Barry novamente. Depois que a filha da mãe deixa Jill para trás, ela percebe que provavelmente o velho Barry era o impostor. You're alive. I was worried because I thought you were... Start talking. Calm down. I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Os dois se encontram novamente e Jill o confronta.
Ela é interrompida por Lisa Trevor, que chega no local. Jill devolve a arma para Barry. Após um conflito contra Lisa, a mesma desiste da vida e se joga em um abismo. A desgraça da Lisa não sabia que era imortal. Pobre criatura. Barry e Jill fingiram que nada aconteceu e voltaram a serem amigos. Depois seguiram seu caminho. Eles se encontram com Chris e Rebecca e juntos vão para os laboratórios. Lá são confrontados por Wesker, que revela ser o impostor entre eles. Barry também se revela ser um impostor safado e aponta sua I have this para Jill. A desgraça do Wesker atira na estrelinha Rebecca. E Barry, arrependido por ter traído seus amiguinhos, atira contra Wesker. Barry! Mesmo ferido, Wesker liberta o Tyrant pelado. O mesmo mata Wesker muito bem matado e joga esse lixo pra lá. A equipe agora é obrigado a lutar contra o pelado, depois de derrotá-lo. Rebecca se mostra estar bem, pois o tiro que Wesker lhe deu havia acertado seu colete. Barry conta que o motivo dele ter os traído foi porque Wesker havia ameaçado matar sua família. Logo, os quatro vão para o telhado. Brad Galinha estava de volta para resgatar os que haviam sobrevivido. Mas antes disso, o pelado retorna, e mais uma vez a equipe tem que lutar contra eles, enquanto a galera lutava contra a criatura pelada. Wesker havia retornado do mundo dos mortos graças ao T-vírus que ele usou em si mesmo. O desgraçado havia planejado sua própria morte para poder voltar à vida com superpoderes do Neo do Matrix. Ao tentar acessar o seu computador da Xuxa, ele percebe que estava sendo descartado pela Rainha Vermelha, uma das criações de Sergei, feito uma bosta de Cerberus que não serve mais. Por conta disso, Wesker, muito magoadinho, agora jura destruir a Corporação Umbrella. A turma derrota o pelado safado graças a uma bazuca que Brad Galinha joga do helicóptero. São resgatados pelo frango. Porém, mal sabiam eles que aquele era só o começo das suas vidas miseráveis. Wesker segue para a saída da mansão e tem um último confronto com Lisa Trevor, que retorna. Ele a derrota e corre antes que a mansão explodisse e consegue se salvar. A mansão explode, destruindo tudo, e finalmente a sofrida Lisa Trevor tem seu fim. Agora, Wesker planejaria seu próximo passo. Os sobreviventes da mansão voltaram para a cidade putos da vida com o que aconteceu. Discutiram com o chefe Irons, mas não adiantou de nada, já que ninguém acreditou no relato deles. A verdade era que a Umbrella estava encobrindo tudo. Depois de tudo, Chris, Barry e Rebecca partem para a Europa para descobrirem um jeito de desmascararem a Umbrella. Jill e Brad Galinha ficam para trás, dizendo que depois iriam se juntar a eles. Porém, nada aconteceu como foi planejado.